Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a ciência por trás de uma coisa que acontece o tempo todo na nossa vida: a solubilidade. Sabe, a capacidade de uma coisa se dissolver em outra. Tá no nosso café da manhã, tá nos remédios, tá em todo lugar. E vamos ver que isso é bem mais fascinante do que parece. Vamos pensar numa coisa. Por que será que quando a gente mistura achocolatado no leite frio, sempre fica aquele restinho no fundo do copo? Mas se o leite está quente, ele some, se dissolve por completo. Essa pergunta, que parece tão boba, é o nosso ponto de partida. Ela esconde um dos princípios mais básicos da química, e hoje a gente vai entender direitinho o porquê. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o tal do limite do achocolatado, depois define o que é solubilidade, acha o tal do ponto de saturação, aprende a ler um gráfico-chave para isso tudo e, no final, vê como isso se aplica em coisas do dia a dia, tipo refrigerante e até remédios. Vamos lá? Ok, vamos voltar para o nosso achocolatado. O fato de que o pó sobra no fundo do copo, gente, não é por acaso, não. É a primeira pista de uma regra fundamental da química. Existe um limite. As coisas não se misturam infinitamente. E não é só com achocolatado, né? Pensa no sal na água. Um pouquinho vai, dissolve fácil, mas se a gente continuar colocando sal, colocando, chega uma hora que ele simplesmente para de dissolver e fica lá no fundo. É como se a água dissesse: pronto, deu, não consigo mais. Esse é o tal do limite de solubilidade. Beleza. Para a gente avançar, a gente precisa dar nome aos bois, conhecer os protagonistas dessa história. Então vamos definir rapidinho 3 termos que são essenciais: soluto, solvente e solução. Primeiro, o soluto. É fácil. O soluto é quem vai ser dissolvido. É o ingrediente que a gente quer que desapareça na mistura. No nosso caso, é o sal, o achocolatado, enfim, a substância que se dissolve. E quem faz o trabalho de dissolver é o solvente. Ele é tipo o anfitrião da festa. Na maioria das vezes, a gente está falando da água, que é conhecida até como solvente universal. No nosso exemplo, é a água ou o leite. E o que acontece quando o soluto e o solvente se dão super bem e se misturam por completo? A gente tem uma solução. E o legal da solução é que ela é uma mistura homogênea, ou seja, tão uniforme que a gente nem consegue ver onde está o soluto e onde está o solvente. Fica tudo uma coisa só. Mas, como eu disse, existe um limite, e esse limite não é uma ideia abstrata. A química é uma ciência exata. Então esse limite tem um nome e, mais importante, ele tem um número. Vamos descobrir qual é esse número mágico. E olha que louco, o número é muito específico. Em condições normais, a 20 graus Celsius, 100 gramas de água conseguem dissolver, no máximo, 36 gramas de sal de cozinha. Exato, nenhum graminha a mais. Esse valor preciso é o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. E saber esse número mágico nos ajuda a classificar as soluções. Se tiver menos de 36 gramas de sal, a solução é insaturada, ou seja, ainda cabe mais. Se tiver exatamente 36 gramas, aí ela está saturada, no limite. E se, por algum truque químico, a gente conseguir dissolver mais que isso? Aí temos uma solução super saturada, que é um estado super instável, tipo uma torre de cartas prestes a desmoronar. Só que, e a temperatura? Lembra do leite quente? A temperatura muda tudo. O coeficiente de solubilidade não é um número fixo. E para entender essa relação, os químicos usam um mapa visual muito poderoso, a curva de solubilidade. Pensa nela como um guia que mostra o quanto dá para dissolver em cada temperatura. Essa curva é como se fosse uma fronteira. Se a gente está com uma quantidade de soluto que, naquela temperatura, cai em qualquer ponto abaixo da linha, a solução é insaturada. Isso quer dizer que o solvente ainda aguenta mais, tem espaço para mais soluto ali. Agora, e se a nossa combinação de soluto e temperatura nos coloca exatamente em cima da linha? Bom, aí a gente atingiu o equilíbrio perfeito. A solução está saturada. Ela está no seu limite máximo para aquela temperatura. Qualquer cristalzinho a mais que a gente colocar, vai para o fundo. E acima da curva, essa é a zona perigosa, digamos assim. É o território das soluções supersaturadas. É o estado quase artificial, sabe? E muito, muito instável. Qualquer batidinha no copo, qualquer coisinha pode fazer com que todo aquele excesso de soluto se cristalize de uma vez só. E aqui a gente vê os dois comportamentos principais. Para a maioria dos sólidos, como o açúcar no café, a solubilidade é endotérmica. Quanto mais quente, mais se dissolve, por isso a curva sobe. Já para os gases, como o gás do refrigerante, é o contrário, é exotérmico. Esquentar, na verdade, faz o gás escapar, ou seja, a solubilidade diminui, por isso a curva desce.
Certo. Agora que a gente já pegou a teoria, vamos ver como a solubilidade funciona no mundo real. Porque esses princípios explicam de tudo, desde porque o refrigerante fica choco até como são produzidos medicamentos que salvam vidas. Vamos começar com uma coisa que todo mundo já passou. Aquela tristeza de tomar um gole de um refrigerante quente e ele estar totalmente sem gás. Por que será que ele perde a graça tão rápido? A resposta está lá na nossa curva de solubilidade, a que desce. A solubilidade do gás carbônico na água é exotérmica, ou seja, quando o refri esquenta, a capacidade do líquido de segurar o gás lá dentro diminui muito. E o que o gás faz? Escapa, vai embora para a atmosfera e a bebida fica choca. Simples assim. Mas a solubilidade tem aplicações bem mais sérias. Na indústria farmacêutica, por exemplo, dominar esse conceito é fundamental. Como diz essa citação, a forma como um remédio se cristaliza é essencial para ele funcionar direito. E a chave para controlar isso é a solubilidade. A purificação da insulina é um exemplo perfeito disso. Olha que genial que os químicos fazem. Primeiro, eles dissolvem a insulina ainda impura em água quente, porque nessa temperatura ela dissolve bem. Depois, eles começam a resfriar a mistura, bem devagar. Com a temperatura caindo, a solubilidade da insulina pura também cai, e ela começa a se cristalizar, a virar um sólido de novo, sabe? E as impurezas ficam para trás, dissolvidas na água. É claro que o processo não é 100% perfeito, né? Sempre fica um pouquinho de insulina dissolvida na água que é descartada. Mas o ganho em pureza é gigantesco. E para ter um medicamento seguro e eficaz, essa pequena perda é um preço que vale muito a pena pagar. E assim a gente fecha o círculo. O mesmo princípio que explica por que o achocolatado não dissolve direito no leite frio é usado para purificar um remédio que salva milhões de vidas. A ciência está escondida aí, nos detalhes do nosso dia a dia. A grande questão que fica é: que outra ciência incrível está esperando para ser descoberta na nossa próxima xícara de café?